Olá, estamos de volta com nossas perguntas e respostas sobre dons espirituais. E eu recebi uma pergunta lá de Portugal, do meu amigo Emerson. Como podemos descobrir a diferença entre dons realmente que vêm de Deus e teimosia humana? Muitas pessoas pulam de profissão em profissão, trabalham com diversas coisas e não conseguem se encontrar. Outras já fazem os seus trabalhos e amam o que fazem. Então, como nós podemos discernir se estamos realmente utilizando da melhor maneira os dons e confirmar que realmente são dons de Deus e não teimosia humana? Obrigado, Emerson, pela sua pergunta. Vamos lá. Aqui em Efésios capítulo 4, verso 11, nós temos um texto que nos ajuda a responder. Diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Aqui em Efésios está falando de Jesus Cristo. Ele é apontado aqui como o responsável por essa distribuição dos dons. Eu já disse que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se envolvem nessa obra de distribuição dos dons. Muito bem, mas Emerson, o que eu quero dizer para você é que de fato nós temos como descobrir se nós temos dons que foram confiados por Deus a nós, ou como você disse em suas palavras, se são dons que a gente está desenvolvendo por teimosia. Eu queria dizer que são 3 os aspectos que podem nos ajudar a definir que nossos dons estão sendo desempenhados por orientação divina. Primeiro, submissão. A gente tem que estar submisso a Deus. São dons espirituais. Então é importante essa questão da submissão. Porque Deus é quem define os dons. Deus é quem distribui os dons. Novamente eu cito aquela passagem de Paulo, na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 12, verso 11, onde ele diz assim, que o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz. Então, Deus é soberano para distribuir os dons, ele distribui como quer. Nós temos que ter submissão. Outro tópico, Emerson, é a humildade. Se eu não tenho um dom espiritual, eu não preciso insistir nisso. Gostaria de cantar, mas não canto. Tenho outros dons espirituais. Você precisa ter humildade para aceitar um dom que você não tem, sabendo que todos nós temos dons espirituais. Ninguém ficou de fora nesse plano de Deus, desde que haja nascido de novo para o reino de Deus. Todos receberam dons espirituais. Então, humildade. Não tenho o dom que eu gostaria de ter. Ok, vou descobrir quais dons eu tenho. E um terceiro tópico para que você resolva essa questão, se os seus dons são desenvolvidos na base da teimosia ou por concessão divina, é que você deve seguir os passos para descobrir os dons espirituais. Tem alguns passos, nós já falamos sobre isso aqui. E lá no nosso site, oficinadedons.com, você vai encontrar orientações sobre como seguir passos para a descoberta dos dons. Quando você segue esses passos direitinho, você evita esse risco que o Emerson fala de você desempenhar dons espirituais por teimosia. Você está livre disso, ok? Vamos reprisar? Humildade para aceitar que você não tem determinado dom que você gostaria de ter, mas que você tem outros dons. Submissão, entendendo que Deus é quem distribui os dons, é Ele que determina, não a gente. E também a disciplina para seguir os passos para a descoberta dos dons. Aí com certeza você vai ter convicção de que os dons que você desempenha são dons concedidos por Deus. Não é nenhum esforço humano, nenhuma teimosia humana, mas um presente de Deus para você ser uma pessoa mais relevante para o reino de Deus através dos seus dons espirituais e dos ministérios variados que esses dons vão te capacitar para desenvolver. Ok? Um abraço, até mais.